Olá pessoal, meu nome é Cristiane e hoje eu vou resolver para vocês a questão 59 da prova rosa do Enem de 2016. Então o enunciado do problema diz o seguinte: um eletricista deve instalar um chuveiro que tem as especificações de 220 volts, 4.400 watts a 6.800 watts. Para a instalação de chuveiros, recomenda-se uma rede própria, com fios de diâmetro adequado e um disjuntor dimensionado à potência e à corrente elétrica previstas, com uma margem de tolerância próxima de 10%. Os disjuntores são dispositivos de segurança utilizados para proteger as instalações elétricas de curtos-circuitos e sobrecargas elétricas e devem desarmar sempre que houver passagem de corrente elétrica superior à permitida no dispositivo. Para fazer uma instalação segura desse chuveiro, o valor da corrente máxima do disjuntor deve ser 20 A, 25 A, 30 A, 35 A ou 40 A. Então, para resolver esse exercício, a primeira coisa que nós temos que identificar no enunciado é quais são os dados que ele está nos dando e quais são os conceitos físicos que nós temos que utilizar para resolvê-lo. Então, a gente vê aqui que ele está falando que um eletricista deve instalar um chuveiro, aí ele passa as especificações do chuveiro, que é 220 volts, que é a tensão, e 4.400 watts a 6.800 watts, que é a potência desse chuveiro. E aí ele também fala que tem uma margem de tolerância na corrente máxima, que é próxima de 10%. E o que ele quer saber? Ele quer saber, para fazer essa instalação desse chuveiro, qual o valor da corrente máxima do disjuntor. Então, a gente já vê que quais são os conceitos, né, que nós temos que saber. A gente vê que esse é um exercício de eletricidade. E nós também vemos que nós precisamos trabalhar com potência. E ele também pergunta, o que ele pergunta? A corrente máxima. Então, como que a gente relaciona potência com corrente? E ele também deu aqui para a gente um valor de tensão. Qual que é a expressão que nós temos que utilizar que relaciona potência, tensão e corrente? Nós temos a expressão do π, que é potência é igual a corrente vezes tensão. Então, esses são os conceitos e a expressão que nós precisamos utilizar para resolver esse exercício. Então, vamos começar. Agora, nós temos aqui, ele nos deu duas potências. Qual das duas nós vamos utilizar? Mas o que nós queremos, na verdade, que o exercício pede, é uma corrente. Então, a gente acha então uma expressão para corrente. Basta isolar o I aqui nessa expressão. Então, o P dividido pela tensão é igual a I. Se a corrente ela é potência dividido por tensão, o valor que nós temos que utilizar para ter uma corrente máxima aqui é uma potência máxima. Então, a nossa corrente ela vai ser esse valor máximo aqui de 6.800 watts dividido por 220 volts. Só uma análise dimensional aqui, watts dividido por volt, isso aqui é exatamente a unidade de corrente. Bom, então como que nós resolvemos essa conta aqui? 6.800 dividido por 220. Nós podemos cancelar um zero aqui, que não vai fazer diferença, já que estamos cancelando dos dois lados. E a gente começa aqui, 68, dá para dividir por 22? Dá e dá 3, porque 3 vezes 22 dá 66, então aqui vai ficar menos 66. 66 para 68 sobra 2, aí a gente abaixa esse zero aqui. Agora, 20, dá para dividir por 22? Não dá, então a gente tem que colocar um zero aqui. E para colocar mais um zero aqui, a gente tem que colocar uma vírgula aqui. Então, 200 dá para dividir por 22? Dá e dá 9. Se vocês fizerem as contas, 9 vezes 22 vai dar 198. Então, aqui
menos 198, sobra 2. E 2 não dá para dividir por 22, então aqui fica 30,90. Então, essa é a continha da divisão, que a gente deixa lá no cantinho. E a gente sabe, então, que o nosso I é igual a 30,9 ampere. Porém, ele está perguntando a corrente máxima, mas a gente viu aqui no enunciado que a corrente máxima que pode passar no disjuntor, ela pode ser até um pouco acima dessa corrente que nós calculamos, já que ele falou aqui dessa tolerância próxima de 10%. Então, vamos ver quanto que fica essa corrente se nós adicionarmos essa tolerância. Então, o nosso I, que pode passar no nosso disjuntor, ele vai ser igual ao nosso I que nós temos, mais 10% do nosso próprio I. O que significa a gente fazer 10% alguma coisa? É multiplicar essa coisa por 0,1. Então, essa expressão fica, o I do disjuntor é igual a esse I que nós calculamos aqui, mais 0,1 vezes o próprio I. Então, o I que pode passar no disjuntor vai ser 30,9 mais 0,1 vezes 30,9, a gente pode simplesmente passar essa vírgula aqui para o lado aqui, porque a gente está diminuindo o número, né? A mesma coisa que dividir esse número por 10. Então, vai ficar mais 3,09. E tudo isso aqui está na unidade de ampere. Então, o I no disjuntor máximo, né, vai ser, se nós fizermos essa soma aqui, vai ser 33,99 ampere. Então, a gente pode arredondar aqui para 34 ampere. Isso é assumindo 10% de tolerância para essa corrente. Porém, quando a gente vai olhar as respostas, as alternativas, nós vemos que nós não temos exatamente 34, nós temos 30 e nós temos 35. A gente vê que a corrente máxima que pode passar no disjuntor, que a gente calculou com uma tolerância de 10%, já dá 34. Porém, o exercício fala que é uma tolerância próxima a 10%. Então, como é próxima a 10%, o 35 está muito perto do que nós obtivemos. Então, pode ser 35. E a resposta certa, considerada pelo Enem, foi a alternativa D, 35 ampere. Porém, se o exercício falasse que é uma margem de exatamente 10%, como nós obtivemos 34, a gente não poderia colocar que a resposta seria 35, porque acima de 34 já significaria que o nosso disjuntor desarmou. Então, essa foi uma pegadinha e também uma questão que requer uma boa interpretação de enunciado. Então é isso, eu espero que vocês tenham entendido e que tenha ficado clara a resolução. E até o próximo vídeo.